Olá, bom dia, doutor Ricardo Rocha. Bom dia, doutora Elisa Reis. Nós somos médicos e criadores do treinamento Vida Extraordinária. Tudo bem, gente? De volta aqui ao nosso quadro, a nossa manhã, as nossas caronas extraordinárias. Seja muito bem-vindo. Com muita alegria a gente está voltando aqui do nosso recesso de final de ano, passando inicialmente para desejar um feliz, um maravilhoso, um extraordinário 2019 para você, que seja um ano muito abençoado na sua vida. Bem, o tema de hoje está muito legal. A gente vai começar aí falando sobre um tema de saúde muito importante. Na verdade, é um problema de saúde mundial, que é o diabetes. Hoje já se fala até numa síndrome chamada diabesidade. Então, quanto mais a obesidade avança, mais a diabetes vai junto. E a gente acha, eu não tenho tendência genética a desenvolver diabetes, não. Nenhum de nós está isento do risco dessa doença se trilharmos o caminho de hábitos aí que nos levem a modificar até o nosso código genético e fazer com que a gente realmente entre nessa estatística infeliz e fazer parte desses milhões de diabéticos que existem pelo mundo. E é realmente uma doença fatal, é uma doença limitante, é uma doença crônico-degenerativa e tem como você evitar. E aí, como é que a gente faz para sair fora dessa estatística, para evitar essa terrível doença que é o diabetes? É o que você vai aprender agora aí nesses minutos com a doutora Elisa, e eu sigo dirigindo para o trabalho. Um grande beijo, aproveite aí a carona de hoje. Valeu, gente, tchau, tchau. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estava morta de saudade do nosso quadro, da nossa carona extraordinária. Todo mundo sabe que a gente faz esse quadro com muito carinho, com muita dedicação. Esse ano aí de 2019, ele está recheado com temas muito legais. Então, assim, realmente estar com vocês é bem maravilhoso. A gente gosta muito de fazer esse quadro, e 2019 tá cheio de novidades, né, Ricardo? A gente vai ao longo desse ano desenrolando e vai contando para vocês as novidades que a gente tem. O tema de hoje é muito interessante, é um tema, a gente vai falar sobre diabetes, como evitar o diabetes. A gente sabe que o diabetes é uma doença que apavora, que realmente nos dá medo, porque é uma doença que atinge o organismo de uma forma assim geral, e onde tem vasos sanguíneos, onde tem endotélio, que é aquela camada mais interna, o diabetes vai agir e vai deteriorar. Então, assim, a gente sabe que é muito importante prevenir essa doença que assola milhões de pessoas ao redor do mundo. Olha só, tô vendo aí que a Salma entrou, a Renê. Tudo bem? Olha, a Salma está dizendo que estava com muitas saudades. Gente, eu também estava morrendo de saudade de vocês, da carona, de fazer esse quadro. Hoje, quando eu acordei, vi que estava uma chuva. Falei, não, mas com chuva mesmo a gente vai fazer a carona, né? Que bom contar com a presença de vocês, gente, com a audiência de vocês. Muito obrigada. Bom, então, voltando ao nosso tema. O diabetes, da década de 80 para cá, ele quadruplicou o número de pessoas atingidas. Então, é uma doença que realmente ela está em ampla expansão de prevalência, de incidência. Então, a gente precisa realmente se cuidar, porque, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, que tem um serviço de estatística muito bem feito, mais de 14% da população dos Estados Unidos é diabética. Então, vejam só, no início da década de 80, menos de 5% da população era diabética. Na China, 1% da população é diabética. E hoje, o que acontece? Nós temos mais de 14% de diabéticos nos Estados Unidos. E aproximadamente 38% da população tem intolerância à glicose ou resistência insulínica. Ou seja, se você somar os 14% de diabéticos
com 38% de pré-diabéticos, dá 52% da população. Então é a primeira vez na história que o número de doentes da insulina, da glicose, pré-diabéticos e diabéticos ultrapassa a população que não tem problema com insulina e glicose. Então vocês vejam que isso daí é gravíssimo. 52% dos norte-americanos têm problema com insulina e glicose. Ou seja, o novo normal é ser diabético ou pré-diabético. Veja só a que ponto nós chegamos. E aí você pode pensar assim, mas por que está expandindo? Será que houve alguma mutação genética? Será que é uma característica do envelhecimento? E o que eu posso falar para vocês é o seguinte, não é que isso tenha acontecido alguma mutação genética. A gente sabe que existe toda uma carga genética. A gente sabe que com o envelhecimento nós podemos ficar mais suscetíveis, mais resistentes à insulina, mas o diabetes, gente, é uma doença do estilo de vida. E assim, dois fatores são extremamente importantes para evitar ou para desenvolver o diabetes. Eu vou falar já para vocês. Olha, eu tô vendo que aí a minha comadre acabou de entrar, Yael, a Drica Oliveira, sejam muito bem-vindas à nossa carona. E se vocês tiverem alguma dúvida, vão digitando aí que eu vou tirando as dúvidas de vocês, entendeu? Então, como eu vinha falando anteriormente, dois fatores são essenciais para o aparecimento do diabetes. São os níveis altos de insulina e vários estímulo constante ao disparo de insulina. Como que a gente traduz isso num comportamento, num estilo de vida? O que nos faz, o que a gente faz que faz disparar a insulina e o que a gente faz que nos faz ter um estímulo constante de disparo de insulina? Bom, vocês já devem suspeitar que é a alimentação. Então, quando nós ingerimos alimentos de altíssimo índice glicêmico, tá? Com uma carga glicêmica alta, um índice glicêmico alto e uma grande quantidade de glicose jogada na circulação de uma forma rápida e rapidamente a gente absorve, o pâncreas ele é estimulado a disparar altos níveis de insulina para poder limpar esses picos de glicose. Então, quais são os alimentos que fazem disparar altos picos de insulina? Os alimentos refinados, doces, biscoitos, massas, pães, bebidas açucaradas como refrigerantes, suco de caixinhas, os alimentos industrializados que têm um alto teor de HFCS, que é o xarope de frutose, que a indústria usa muito por ser mais barato e por ser mais eficiente em adoçar. Então, assim, esse xarope de frutose, esse xarope de milho, ele induz a altíssimos picos de glicose e, consequentemente, altos picos de insulina. Então, aumentou muito a insulina, você sabe que você preencheu um fator para ser diabético, né? E o estímulo constante, qual é o comportamento que nós temos que induz um estímulo constante de insulina? É comer toda hora. O tempo todo nós somos estimulados a ficar beliscando, a comer sem estar com fome, só porque teve o estímulo visual, ou então sentiu o cheirinho de um pão quentinho, ou então porque tá há muito tempo sem encontrar uma amiga, e aí você já até jantou ou almoçou, nem está com fome, e de repente essa amiga liga, vamos almoçar, vamos comer alguma coisa e tudo, e você, pela amizade, vai comer. Então, assim, quanto mais estímulo a disparo de insulina nós temos, quanto mais constante é esse estímulo, mais frequentemente nós temos esses picos de insulina. Então, se você está exposto a altos níveis de insulina e toda hora está exposto à insulina,
você tem tendência a desenvolver diabetes. Então, para você evitar o diabetes, você precisa entrar em contato com com alimentos com baixo índice glicêmico, ou seja, reduzir carboidrato, ingerir carboidrato com muitas fibras, e você precisa comer o menor número de vezes possíveis. Olha, eu tô vendo aí que muita gente tá entrando, tô vendo que o Leandro tá aí, o Daniel, Miller, tudo bem, querido? A Keila estava com saudade de você. Sejam muito bem-vindos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão interagindo, tá? Então, olha só, gente, eu falei que o segundo fator que mais desencadeia a diabetes é o estímulo constante à insulina, ou seja, a gente ficar comendo toda hora, a gente ficar beliscando. Muitas vezes a gente nem sequer terminou um ciclo de digestão e já tá comendo de novo, com menos de 2 horas. E assim, isso daí, por que nós somos induzidos a comer o tempo todo, a beliscar? Lógico que nós somos vítimas da indústria alimentícia, do mercado, do consumismo, do capitalismo, mas também nós somos orientados. Eu, como médica, e muitos profissionais da saúde, orientamos muitas vezes os pacientes a comerem 6 vezes ao dia. Então o paciente toma café da manhã, lancha, almoça, lancha, janta e faz uma ceia, né? Então assim, quando você quer emagrecer, ou quando você tem uma tendência a ser diabético, ou quando você tem material genético para ser diabético, realmente essa prática ela não é aconselhada, né? E por muito tempo a gente achou que comer saudável era comer toda hora, era fracionar. Eu não vou dizer para vocês que em determinadas situações particulares é importante que a gente faça um fracionamento. Quem quer ganhar massa muscular, quem não tem problema para emagrecer, quem emagrece com muita facilidade, desnutridos, até porque esses picos de insulina, eles vão favorecer um anabolismo, ou seja, um crescimento. Mas se você está com resistência insulínica, se você está acima do peso, se você tem obesidade, se você quer emagrecer, realmente fracionar a alimentação em 6 vezes não é uma prática para você. E isso daí, gente, hoje em dia a gente observa o quê? Tem muita informação, né? Você entra na internet, você google e tem muita informação, só que toda essa informação nem sempre serve para você. Então é importante que você realmente seja submetido a uma avaliação individual e no consultório a gente determina se você tem que comer uma vez, se você tem que fazer jejum intermitente, se você tem que comer 6 vezes, se você tem que comer 4 vezes, o que é que você pode comer, em que situação você pode comer carboidrato, porque cada pessoa tem um perfil e tem um objetivo. A alimentação, ela não pode ser engessada, ela não pode ser um pacote que é igual para todo mundo. Muitas vezes eu atendo no consultório uma pessoa que é amigo de um paciente meu e chega lá e fala assim mesmo: Elisa, mas tu passaste tal coisa pro fulano. É pro fulano, porque ele tem uma particularidade e tudo. E então, as orientações, elas são individuais, elas são personalizadas de acordo com o perfil de cada paciente e de acordo com o objetivo de cada paciente. Tem gente que quer secar, tem gente que quer ganhar massa, tem gente que quer definir, tem gente que quer uma alimentação saudável, tem gente que quer desintoxicar, tem gente que quer evitar proteína. Então, assim, não adianta a gente pegar todas as informações que estão aí circulando na internet, circulando nos blogs e achar que serve para todo mundo, gente. Então, assim, hoje nós estamos falando de como evitar
o diabetes. Então, se é uma pessoa que está em risco, realmente ela tem que reduzir carboidrato e ela precisa comer o mínimo de vezes possíveis e, de repente, sei lá, até fazer um jejum intermitente, avaliando individualmente cada paciente, entendeu? Vocês podem ver que os hábitos mudaram, essa explosão de diabetes, essa explosão de obesidade, ela vem junto com mudança de muitos hábitos. Antigamente as pessoas, elas tomavam café, elas almoçavam e jantavam o que sobrava do almoço, que acabava virando uma sopa muito mais fácil de digerir. Hoje em dia, as pessoas ligam para o iFood para jantar, vê um seriado, deu uma vontade de comer pizza, nem tá com fome e acaba pedindo, comendo. Então, assim, a gente tem que ver que toda a mudança de hábito, toda a mudança de comportamento, ela sempre está associada a um ônus, a uma modificação. Entendeu? E aí você pode dizer, Elisa, eu realmente tenho muito interesse em saber se eu estou desenvolvendo uma resistência insulínica, ou então se eu estou num risco de me tornar diabetes, ou então diabético. Como é que eu faço? Primeira coisa, analisar seus hábitos. Se os seus hábitos se encaixam nesses dois fatores que eu falei, que é os picos altos de insulina e o estímulo constante, você está em risco. Você pode dosar alguns exames no laboratório, tipo a glicose de jejum, a insulina de jejum, e existe um exame muito importante que é a curva de glicose e a curva de insulina, porque o diabetes, ela não é uma doença do jejum. Então, às vezes você tem uma resistência insulínica, mas você faz 12 horas de jejum, você tira o estímulo do carboidrato e aparece tudo limpinho no seu exame. Só que quando você... Voltamos. Então aparece tudo limpinho no seu exame. Só que quando você faz esse teste, que você tem que tomar um xaropinho doce, aparece toda a desorganização metabólica. Aí nós temos que fazer umas continhas, ver como que é a tua glicose em jejum e quanto que ela disparou, como que é a tua insulina em jejum e quanto ela disparou. Então, realmente, se você está em risco, procure seu médico, procure avaliar todos esses parâmetros laboratoriais, todos esses parâmetros de hábitos, de estilo de vida, porque realmente combater o diabetes é uma ação extremamente importante e que vai evitar uma série de transtornos lá na frente. Não é isso, Ricardo? Olha, gente, eu tava com muita saudade de vocês, eu disparei falando, não sei nem se vocês têm alguma dúvida. Se vocês tiverem dúvida, mandem um inbox aí pra mim, entendeu? Tudo que eu falei aqui tá escrito. Esse ano, se Deus quiser, até o final do mês sai o nosso blog, vocês vão poder ver todas essas caronas escritas. Mandem sugestão de temas, é muito legal interagir com vocês, é muito legal contar com a audiência de vocês. Olha, eu tô vendo que a Joyce tá aí, a Ana Lima, a Aninha Lima, a Leone Maria. Gente, um beijo, foi maravilhoso estar com vocês. Sigam as nossas redes sociais, nós temos muitas novidades esse ano, não é isso, Ricardo? Eu vou passar aqui o telefone, a tela para o Ricardo, para ele poder se despedir de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus, até amanhã, hein? Tchau, tchau. Valeu, turma, grande abraço, fiquem com Deus, um dia maravilhoso para vocês e fiquem ligados nas novidades. Beijo, valeu, bom dia!